Olá, amados ouvintes, tenham um bom dia. Senti falta de vocês. Estou aqui nessa hora para dar uma breve palavra em relação à palavra do Senhor. E vou ler aqui em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz o segundo, de capítulo 3 de Gênesis: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falamos em relação à palavra do Senhor, Jesus, João falando aqui, no livro de João, mas é Jesus instruindo Nicodemos, o rei dos judeus, em relação às escrituras, à palavra do Senhor. E Nicodemos era uma pessoa muito instruída por Deus, Era uma pessoa que tinha um domínio próprio em relação à cultura do local, em relação ao ensino, Era uma pessoa muito abençoada, aquisitivamente falando. Era uma pessoa que tinha um grau de instrução elevado em relação a muitas pessoas daquele local, Mas ele não conhecia o poder de Deus, O poder que emanava dos céus. Mas ele teve essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a palavra do Senhor, só de ouvir falar do Mestre, Jesus ali passava, operava sinais, prodígios, maravilhas, e Nicodemos ficava atônito, meio perturbado com aquela situação, porque de verdade ele queria conhecer um pouco mais, mas ele tinha um certo receio, pela sua criação, pelo seu estado, pela sua moral naquele local, pelo cuidado seu com aquelas pessoas daquela região. Mas, no entanto, o Espírito Santo de Deus falou mais alto dentro do coração dele. Então, Nicodemos ouviu falar de Jesus e criou dentro dele uma expectativa de conhecer sobre esse rei dos judeus, Então, Nicodemos era uma autoridade sobre os judeus naquela época. E Jesus ali, naquele local, de certa maneira, estava despertando nele um desejo de cuidar mais da sua província, de cuidar mais dos seus cuidados, de estar ali protegendo aquele local de certa maneira. Então, ele manda chamar Jesus. Ele quer saber mais a respeito daquele homem que todas as pessoas falavam, que todas as pessoas apregoavam, o rei dos judeus, de certa maneira muito parecido com o título que ele tinha, de rei dos judeus, mas estava falando de um rei que não era ele, num rei que não era o próprio Nicodemos, E ele, verteu aquela atenção sobre aquela situação. Então Jesus chega até Nicodemos e Jesus começa a falar em relação às escrituras, em relação ao processo que o homem deveria se dar, em relação ao seu estado natural, a sua forma humana, Então ele se dá a ouvir a voz de Jesus naquele local. Então, a conversa deles ali começa a gerar em torno de uma situação que não é tão corriqueira, de uma situação de, internamente falando, um processo que se dá para pessoas que realmente querem fazer a vontade de Deus. E Nicodemos começou a sentir a presença do Espírito Santo. Então, o rei dos judeus, naquela época, intitulado por nome de Nicodemos, que era o príncipe, naquela época, ou seja, a autoridade maior sobre aquela província, verteu os teus olhos sobre aquela situação, entendeu, que o Espírito Santo de Deus estava tocando no coração dele. E ali ele verteu, assim, a sua intenção de ser um pouco mais atento às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Mas ele não criou uma ignorância dentro de si, como muitos fazem, Ele se deu a chance, se permitiu a chance de ser uma bênção ali naquela conversa, Então o Espírito Santo fluiu ali naquela conversa. O Espírito Santo ali se fez presente naquele local. E as coisas ali foram feitas conforme a vontade do Senhor, ou seja, conforme a vontade de Deus.
Então, muitos de nós nessa terra não permitimos que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Muitos de nós passamos os dias, todos os dias às vezes, ou algumas vezes da semana, atento a coisas que não pertencem à vontade do Senhor. Devemos sempre estar atento àquilo que Jesus quer dizer, aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Como pessoas em Cristo, tem algo mais no reino espiritual que Deus quer nos revelar. Mas ele precisa de um coração aberto, de um coração voltado para a principiologia da vontade do Espírito Santo. E aqui diz no 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como pode? Como pode? Então ele entendeu com os olhos materiais que aquilo que Jesus estava falando, era como se o homem nascesse de novo, tivesse que entrar para o ventre da sua mãe, e tornar a nascer. E tornar, viver, ser gerado no ventre da sua mãe e tornar a nascer novamente, sendo ele já velho, E Jesus fala com ele, não, esse nascimento que eu vos falo é um nascimento espiritual, é um nascimento que nasce da água e do Espírito, Porque se o homem nasce novamente da água e do Espírito, ele nova criatura é. Então, se ele tem essa consciência que ele precisa internamente falando, mudar a circunstância da sua vida para ser uma bênção diante do Senhor, então ele deve fazer isso por intermédio do Espírito Santo de Deus. E Nicodemos começou a entender a palavra. E olha o que diz o capítulo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus e no reino de Deus. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Diz as Escrituras. Quem falava isso é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E habitou no meio de nós por 33 anos, sendo bênção, sendo escolhido filho de Deus dentro da nossa geração, dentro do conceito bíblico, se fez verbo e habitou entre nós para que toda promessa se cumprisse. Ainda que o homem não entendesse, por misericórdia do Senhor, se cumpriu as Escrituras. Então, a palavra do Senhor, ela teve eficácia naquela época. Muitas pessoas hoje em dia não têm o conceito bíblico, de analisar as coisas que o Senhor tem para falar. Mas é muita ignorância humana as pessoas retroagir a palavra do Senhor. Porque quando eu e você nasceu, essa palavra já existia. Então, essa palavra é a boca de Deus falando na terra. Grossamente falando, diz algumas pessoas. Mas eu costumo falar que essa palavra é a profecia revelada. Tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, um dia esteve físico nessa terra. Um dia esteve aparente para pessoas naturais ver e ouvir. Nós, como pessoas hoje que conhecemos apenas pelo falar, pelo pensar e pelo agir, temos que ter essa segurança, Devemos analisar as Escrituras, perceber aquilo que Deus tem falado no coração do homem, abrir o nosso coração para que a promessa se cumpra na nossa vida. Mas para que isso se revele de forma natural, de forma contundente, devemos abrir o nosso coração para o Senhor. Deus tem falado a muitas pessoas, Deus tem salvado, curado e libertado. Mas nós, como pessoas em Cristo, pessoas em Deus, pessoas que creem no único Deus, porque só há um Deus, não há 2, 3, 6, 20, 30, 1 milhão, há só um Deus, o único Deus que criou o céu e a terra, o único Pai de Jesus Cristo. O seu nome é Deus, Ele é o Criador do mundo. Então, esse Deus é o que constitui essa palavra. Foi Ele que deixou essas Escrituras explicadas. Então, olha o que diz o capítulo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você nasce da carne e cogita para as coisas da carne é. Mas se você é do Espírito, nasceu para as coisas do Espírito você é.
E se você tem um coração voltado para as coisas do Senhor, para aquilo que Ele tem deixado escrito na palavra, diante dos homens, e se você se dá a oportunidade de viver essa promessa, de viver esse conceito cristão bíblico, você realmente nasceu do Espírito. Mas se você retroage a sua palavra, mas se você olha para trás, mas se você estaciona, se você estagna no seu conceito natural, na sua visão, né, menorizada de uma vida cristã que não está em Cristo Jesus, você não nasceu de novo. E é necessário você nascer de novo. É necessário você se dar em novo nascimento, para que Deus cumpra a promessa dele sobre a sua vida. Todas as coisas procedentes da vontade do Senhor, as lícitas e as ilícitas. Cabe a nós entender se o que estamos fazendo, se essa posição que temos como seres humanos, como pessoas em Cristo, está atrapalhando o projeto do Senhor na nossa vida. Temos que entender também que, como pessoas em Cristo, pessoas que nasceram predestinadas a receber as promessas do Senhor, se de alguma maneira a gente está frustrando a própria vontade do Senhor, porque é necessário alimentar a carne, é necessário alimentar o espírito, mas a carne alimenta para pessoas que não são do espírito, e o espírito alimenta para pessoas que não é da carne. Então, se você é da carne, você vai alimentar a sua carne com coisas materiais da terra, com coisas que não procedem da vontade do Senhor. Mas se você é espiritual, se você é um homem ou uma mulher de Deus, se você é um ser vivente, um ser que professa a fé, um ser que crê em um Deus vivo que pode todas as coisas é lícita aquele que crê. E se você crê nesse Deus piamente, se você tem essa convicção dentro do seu coração, e se ele brota dentro de você uma vontade tal que é capaz de derrubar muralhas em seu favor, essa promessa realmente se cumpriu dentro do seu ser. Então você hoje realmente é nascido do Espírito. E aquele que é nascido do Espírito faz as coisas do Espírito. A sua vontade não é mais material. A sua vontade não é mais terrena. A sua vontade não é mais deste mundo secular. A sua vontade procede da vontade do Senhor. E vamos mais nessa palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor diz. Vamos ver o que Jesus está falando a Nicodemos. Lá no capítulo 3 de João, versículo 6, que a gente já leu, agora vamos ler o 7, que diz assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Porque esse nascimento só se dá por uma permissão, primeiramente de você para com Deus, e depois de Deus para com você. E quando esse nascimento se dá, o Espírito Santo se faz presente dentro de você. Essa vontade ela é gerada de uma forma natural. E essa união, essa aliança, essa comunhão entre você e Deus, ela persevera, ela é alimentada. Esse poder de Deus, ele desce sobre a vida humana. E todas as coisas que é procedente da vontade do Senhor, ela se cumpre. Olha o que diz o versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Quem é nascido do Espírito, ele pode até ser soprado pelo vento, mas ele crê que o vento não vai levar ele para distante, para longe, nem vai soltar ele no ar, no vento. Vai ter alguém que vai sustentá-lo nessa terra, e esse alguém é Deus em primeiro lugar, né? A pessoa de Jesus em nós, que nasce dentro de nós quando aceitamos o Senhor. E o Espírito Santo que testifica sobre nós, confirma na nossa vida aquilo que vamos ser, né? E que estamos sendo na presença do Senhor. O futuro pertence a Deus, o presente pertence a Deus, mas o passado também presente. O passado também pertence ao Senhor. Ele é presente em nossa vida. Se não estamos em Cristo Jesus, né, somos condenados por causa desse passado. Mas se estamos em Cristo Jesus, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, permanecendo em oração, perseverando diante do Senhor como filhos que somos, essa vontade ela se cumpre. Então devemos ter esperança que dias melhores virão, com certeza virão,
aquele cristão em Cristo Jesus virá essa certeza, a firme convicção das coisas que não se vê, mas que se espera, que um dia há de acontecer. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele diz nas suas escrituras, aquilo que Ele falou e deixou escrito. Nada, a Bíblia diz que é impossível aos olhos do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Então, se o Senhor é capaz de fazer essas coisas maravilhosas, devemos ter certeza, firme convicção das coisas que não se vê, mas que se espera que um dia haja acontecer. E olha o que diz o versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus deu o seu Filho unigênito, não como se dá um objeto, um utensílio, não como se dá uma pessoa, não como se dá uma planta. Ele entregou o seu Filho pela humanidade. Ele entregou o seu Filho para ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele habitou entre nós por 33 anos. Foi um amor que ninguém jamais teve pela humanidade. Esse amor só se deu por permissão do próprio Deus, entregando o seu Filho por amor à humanidade. E essa promessa se cumpriu muitos anos atrás, há zilhões de anos atrás. Mas essa conversa, essa história, que na verdade não é uma história, ela se prolonga sendo contada de gerações em gerações. Muitas pessoas já se converteram a esse evangelho. Muitas pessoas já se deram em sacrifício por causa dessa palavra. Mas é necessário termos confiança que esse Deus, essa promessa, essa convicção, ela não vai morrer. A gente vai acabar um dia. Nós vamos perecer nessa terra, porque todos nós deveremos partir para o Senhor. Deveremos partir dessa terra. Mas a promessa jamais partirá. Ela permanecerá dentro dessa terra, se cumprindo, falando muito mais alto. Então nós, como pessoas em Cristo, devemos viver o melhor de Deus sobre a nossa vida. Devemos viver inteiramente falando das promessas do Senhor sobre a nossa vida. E temos a convicção que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele havia dito. Tenham um bom dia, ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqueles que não têm Jesus, fiquem todos com Deus. Que o Senhor possa abençoar vocês rica e poderosamente. Vocês em Cristo, fé, confiança e perseverança no Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar. Que vocês possam ser uma bênção diante do Senhor. Desejo a todos um feliz dia, uma feliz manhã. Entende? Fique na paz, em nome de Jesus.